sol de 40 e alguns graus na Barra de Guaratiba, Rio de Janeiro. Essa é uma região muito importante para mim, porque tem toda essa relação com o Burle Marx, que é um artista muito importante, que pensava o jardim. Eu fui aqui também nesse jardim plantando espécies nativas. É uma maneira dos insetos voltarem, das aves voltarem também. E é um lugar, acho que incrível, assim. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, já fala da música, né? Já fala do lugar, ali começa a Restinga da Marambaia. É uma região bastante interessante, assim, com uma vida ainda muito de pessoas que vivem bastante próximas, né? Uma relação com o entorno bastante forte. Olha, eu vou desenhar aqui. Eu gosto de desenhar bicho, né? Basicamente. Como criança também gosta de bicho, assim, nunca fico sem assunto se o assunto é bicho, com criança, né? Criança também gosta de bicho, que é ótimo. Então, essa região daqui, onde a gente está, Barra de Guaratiba, né? Tiba é muito... E Guará é essa ave vermelha, a Ibis escarlate, né? É uma das coisas mais vermelhas da natureza. Não é de espantar que a própria cor do bicho seja o nome do bicho. E esse vermelho que se constrói, né? Não é um vermelho, simplesmente o bicho é vermelho. Ele constrói esse vermelho e usa esse vermelho, que é feito de outros indivíduos. Eu acho uma ideia, uma metáfora muito interessante da construção mesmo da cor. Reproduzir esse vermelho não é fácil, né? Eu vou precisar de um giz de cera. E o giz de cera quebra, claro, né? Eu nasci em Brasília, sou de uma geração pós AI-5, né? Uma geração Coca-Cola. A gente cresceu dentro de um regime militar, mas ainda assim a cidade de Brasília tinha sido pensada por utopistas, né? O próprio Niemeyer, o Lúcio Costa, o Anísio Teixeira, o Darcy Ribeiro, o Atos Bulcão. Então, pessoas que construíram a cidade para que fosse uma cidade de acesso à educação e à cultura por todos, né? Como parte da vida das pessoas. Essas pessoas foram afastadas da cidade, acabou que a cidade serviu muito bem a um regime militar, né, e limitante, mas estava ali, através dessas imagens, do trabalho desses artistas, muitos deles trabalhos visuais, de artes visuais, a gente ficava em contato com o pensamento deles, né, mesmo que fosse um pensamento abstrato, mas já um pensamento te tirando da comodidade, te levando para outros olhares, para pensar o país. Você vê que eu nem faço traço em torno da Guará, porque ela não admite o traço preto, ela é pura massa, pura vibração vital de vermelho. O Renato Russo fazia peça de teatro com a minha irmã, né? Ele é uma geração um pouco mais velha, mas eu vi esses grupos de rock, né? Assim, mais do que grupos de rock, esse grupo de pensamento em forma de música se desenvolverem, ganharem corpo. Engraçado, não era muito a minha na época, eu passei a gostar mais depois. Eu na época gostava mais de... A música sempre foi uma influência muito forte para mim, mas eu gostava era de MPB, de cantores antigos e da MPB também. Mas é evidente que toda essa geração, o rock Brasília, é fruto, né, dessa, tanto que eu citei, geração Coca-Cola. Mas eles existem, por exemplo, o Renato Russo era um cara que lia muito, e ele fala várias vezes, inclusive ele emprestou alguns livros para minha irmã, deu livros para minha irmã, e eu lembro dele falar do Admirável Mundo Novo, que é do Aldous Huxley. Ele fala do Aldous Huxley. O Aldous Huxley veio a Brasília, veio à inauguração de Brasília. Quer dizer, Brasília, quando foi inaugurada como uma cidade para o futuro.
Clarice Lispector esteve em Brasília, escreveu sobre Brasília, Simone de Beauvoir, Sartre, uma galera esteve em Brasília, porque era a possibilidade de uma nova sociedade, era uma utopia, né? Ainda que as utopias possam falhar, era a possibilidade de uma utopia. E depois essa utopia ficou silenciada pelo regime militar. Mas as coisas estavam ali, esse cenário ele foi aprontado, né? Assim, você ocupa a casa, mas se a casa tem mensagens, as mensagens estavam nos muros, as mensagens estavam na pintura mural, no azulejo do Atos Bulcão, na forma transgressora da cidade, né? E isso foi incorporado por essa geração. Foi uma geração que foi atrás do tempo perdido, né? Porque a filosofia foi suprimida da educação, do sistema de educação. A gente tinha aula de moral e cívica e o OSPB, Organização Social e Política do Brasil. A gente, criança, sabia que aquilo era ruim, né? Mas então essas pessoas foram atrás do livro. Tudo bem, lá em casa sempre se leu, então eu tive um estímulo para a leitura, um estímulo silencioso para a leitura, que é o mais efetivo, né? O meu pai não era muito um leitor de livros, não. Ele era um leitor de sinais, ele era um leitor... Toda essa relação que eu tenho com a natureza, que é muito forte, com animais e plantas, eu digo que eu gasto meu HD com isso. Eu não sei nome de carro, mas de planta e de animal eu sei. Se eu não souber, eu fico doente, né? A família da minha mãe sempre foi leitora, a ponto de não questionar ou não precisar fazer propaganda disso. Sempre houve livros, os livros sempre estavam ao alcance e ninguém nunca fez propaganda de livro, não precisou. Quem foi salvo dessa geração militar foi salvo através dos livros, né, eu acho. Acho que vai ficar legal se eu gerar um enquadramento doido aqui, ó. Pronto, já foi para trás. O colhereiro foi lá para trás da árvore do mangue, que é uma árvore também admirável, inacreditável, né? É uma sobrevivente, vive em terrenos com muito pouco oxigênio, e ela tem esse formato aqui esse labirinto de raízes, esse tipo de mangue, né? Para ele sobreviver às insistentes investidas da maré, né? O mesmo acontece hoje, é a literatura e é o pensamento e é o livro que pode salvar o nosso país, porque nada mais pode, né? Nada mais pode. Eu sou um fã do audiovisual, eu sou um fã da música, eu acho que a música salvou a gente muito tempo, porque ela é também um instrumento literário e um instrumento que leva ao livro. É engraçado, a música popular brasileira, ela te leva ao livro, né? Se você, as referências de livros, de grandes livros na música popular brasileira são muitas. Então, o que, por exemplo, me salvou sempre foi a ilustração e os livros, né? Porque quando eu falo do livro, eu falo do texto verbal e do texto visual. E essas mesmas raízes vão criando, elas vão acabando formando um terreno possível para outro tipo de vegetação, né? O mangue é um inventor de histórias, ele é um contador de histórias, ele cria terreno para que as histórias se estabeleçam. Ele é um berçário para que os peixes procriem, mas ele também permite que as histórias se façam, né? Ele é um lugar de transitório entre a vida aquática e a vida marinha, mas ele é um ambiente transitório entre as histórias do mar e as histórias da terra. Pois é, eu estava em Brasília e eu ficava caçando em Brasília onde que eu podia fazer alguma coisa que tivesse a ver com desenho, né? Porque durante muito tempo, Brasília começou essa produção com a arte, ela ficou muito tempo calada. Claro que tinha gente produzindo coisas, muita gente boa foi para lá. A Cissa Fittipaldi foi para Brasília, que é maravilhosa. O Jô de Oliveira foi para Brasília, tinha uma galera maravilhosa, mas era tudo muito desconexo, né? Sabe que as pessoas não deixavam, né,
as conexões se fazerem, porque elas não queriam um pensamento visual, um pensamento gráfico, um pensamento que poderia ser claro, e todo pensamento é subversivo, né? Então, eu na época, eu procurava faculdades que teriam a ver comigo, e como eu gostava muito de planta e de bicho, eu fui fazer alguma coisa na área de biologia. Eu fiz agronomia, imagina. Eu comecei a fazer agronomia, gostava muito de disciplinas como zoologia dos invertebrados, mas quando ia para uma coisa mais ligada à fazenda, eu gosto de bicho, não é que eu não gosto, mas eu gosto de bicho selvagem, entendeu? Então é mais ou menos nesse cenário que vive ou vivia a Guará. Apesar dela não estar aqui mais, ela está presente nas histórias das pessoas. Dizem que ela é a primeira a sair quando o ecossistema se desequilibra, mas ela também é a primeira a voltar. Então eu descobri que eu poderia fazer um curso de desenho industrial, né? Porque eu cresci, por mais que eu tenha tido muito estímulo, o Brasil nessa época falava que o artista, principalmente o artista visual, o artista do livro, ele não ia ter futuro, ele não podia viver daquilo, né? E eu falava, bom, eu tenho que fazer uma coisa séria e como hobby eu faço isso que eu gosto. Mas a ESD foi uma grande escola para mim. Eu vim no Rio de Janeiro para fazer desenho industrial, então eu vim para a ESD, que é a primeira escola de desenho industrial do Brasil. É uma escola para pensar a produção visual nos moldes da Bauhaus, da escola de Ulm, que trabalha a linha de produção, a acessibilidade do desenho, do produto, do desenho, da comunicação visual, a população, a ideia do módulo, a ideia do seriado. Tudo isso foi maravilhoso para mim, porque eu tive um contato com as artes gráficas, né? Eu descobri que o design, esse desenho de produto também era arte. Eu descobri de certa maneira a fronteira, né? Porque o curso de desenho industrial fica o tempo todo dizendo qual é a diferença do desenho industrial para a arquitetura, que eu vejo que não é tão grande assim. Para mim, imagina, palavra e imagem é a mesma coisa, que dirá design, arte e arquitetura. Eu precisava fazer um estágio. Fui estagiar com o Ziraldo, né? Foi engraçado porque eu tive a oportunidade de estagiar com duas pessoas, com o Ziraldo e com o Oscar Niemeyer, que eu tanto admirava. Então eu fui no escritório do Ziraldo e ele falou para mim, ele viu meu portfólio, né, dos trabalhos da ESD, falou, muito bom, tá bem feito, como virtuoso, tá bem feito, mas a cozinha da coisa é diferente. Essa coisa da cozinha é diferente, já mostra o que é o Ziraldo, né, assim. Realmente eu não sabia nada da cozinha da coisa, né? Então com o Ziraldo eu aprendi tudo, eu reaprendi tudo. E eu falo pro Ziraldo, eu deixei de estagiar com o Oscar Niemeyer para estagiar com você. E ele fala assim, o que você ia fazer com o Niemeyer? Depois que eu vim para cá, quando eu dou por mim, eu estou desenhando uma Guará. Mas ainda não desenhei nenhuma Guará que eu ficasse satisfeito, sabe? Que ela é muito vermelha, esse vermelho não dá nem conta, né? Colhedeiro eu fico mais tranquilo, mas a Guará não. Foi uma baita de uma escola prática. O Ziraldo é uma das pessoas mais despojadas e mais desprendidas, e ele é um grande professor. Se qualquer pessoa pedir para o Ziraldo como é que se faz isso, ele vai parar o que ele está fazendo, ele está sempre fazendo 200 coisas, e vai te explicar como é que se faz.